Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, João abriu a porta do apartamento e viu Miguel, o melhor amigo de seu irmão, parado ali com um sorriso forçado, segurando uma garrafa de vinho. Vim ver o filme que teu irmão recomendou, disse Miguel, mas seus olhos traíam algo mais profundo, algo que João sempre suspeitara mas nunca ousara admitir. No entanto, quando Miguel entrou e fechou a porta atrás de si, ele se virou bruscamente e beijou João com uma intensidade que o deixou paralisado, um beijo que destruiu todas as barreiras que João havia construído ao longo dos anos para esconder sua verdadeira identidade. João recuou, o coração batendo descompassado, enquanto o mundo ao seu redor parecia desabar. Ele, um jovem de 25 anos que trabalhava como professor de história em uma escola secundária, sempre se esforçara para se encaixar no molde esperado pela família conservadora. Seus pais, devotos católicos de uma pequena vila no Alentejo, haviam-se mudado para a capital anos atrás em busca de melhores oportunidades, mas carregavam consigo as tradições rígidas que ditavam que um homem devia casar, ter filhos e seguir o caminho reto. João crescera ouvindo sermões sobre moralidade, sobre o pecado da homossexualidade, e isso moldara em alguém que reprimia seus desejos mais profundos. Agora, com Miguel ali, o beijo ainda queimando em seus lábios, ele sentia o pânico subir pela garganta. O que você fez? Sussurrou João, sua voz tremendo. Miguel, 27 anos, engenheiro civil com uma vida aparentemente perfeita, noivo de uma mulher chamada Ana, filha de um influente empresário lisboeta, olhou para ele com olhos cheios de arrependimento misturado a desejo. Eu não aguento mais fingir, João. Eu sei que você sente o mesmo. A conversa que se seguiu foi um turbilhão de emoções. Sentados no sofá da sala pequena e aconchegante, com a chuva batendo nas janelas, Miguel confessou que há anos observava João nas reuniões familiares, notando os olhares furtivos, as risadas nervosas. Ele próprio lutava contra sua orientação sexual desde a adolescência, quando um primo distante o havia alertado sobre os perigos de ser diferente em uma sociedade ainda marcada por preconceitos. Em Portugal, apesar das leis progressistas que permitiam o casamento gay desde 2010, a realidade nas famílias tradicionais era outra. Miguel contara a Ana sobre seus sentimentos confusos meses atrás, mas ela o convencera a manter o noivado, alegando que era apenas uma fase, que o amor deles superaria tudo. Mas agora, com João à sua frente, Miguel questionava tudo. Eu vim aqui porque não consigo mais ignorar isso. Teu irmão está viajando, e eu pensei. Talvez possamos conversar de verdade. João ouvia, mas sua mente era um caos. Ele se lembrava das noites insones, das fantasias reprimidas, do medo constante de ser descoberto. Sua irmã mais nova, Maria, sempre o provocava sobre namoradas, e seus pais já o pressionavam para encontrar alguém decente. Como ele poderia explicar isso? O beijo de Miguel era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Ele se levantou, andando de um lado para o outro na sala, as mãos tremendo. Você está noivo, Miguel. Isso é loucura. E se alguém souber? Miguel se aproximou, tocando seu braço com gentileza. Ninguém precisa saber agora. Mas eu preciso saber se você sente o mesmo. João hesitou, mas o desejo venceu o medo por um momento. Ele assentiu, e eles passaram a noite conversando, compartilhando histórias de infância, de medos e sonhos escondidos. Pela primeira vez, João se sentiu visto, compreendido. Mas ao amanhecer, quando Miguel foi embora, deixando um beijo de despedida, João soube que aquilo era o início de um caminho perigoso. Nos dias seguintes, João mal conseguia se concentrar no trabalho. As aulas sobre a história de Portugal, com seus heróis e conquistas, pareciam vazias comparadas à sua própria batalha interna. Ele via Miguel em todos os lugares, nos cafés da Baixa, nas ruas íngremes do Bairro Alto. Eles trocavam mensagens secretas, marcando encontros em parques discretos, onde podiam caminhar lado a lado sem tocar, mas com olhares que diziam tudo. Miguel contava sobre as discussões com Ana, que começava a suspeitar de algo. Ela me perguntou por que eu estou distante. Eu não sei quanto tempo mais posso aguentar. João, por sua vez, lidava com a culpa. Ele amava sua família, mas o peso das expectativas o sufocava. Uma noite, durante o jantar familiar, seu pai comentou sobre um vizinho que virara as costas para Deus ao se assumir gay. Essas coisas destroem famílias, disse ele, e João sentiu um nó na garganta. A tensão aumentava a cada encontro. Em um fim de semana, eles se encontraram em Sintra, longe dos olhos curiosos de Lisboa. Caminhando pelos jardins do Palácio da Pena, sob um céu azul, Miguel pegou a mão de João pela primeira vez em público. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Eu quero isso, João. Quero nós. Mas o momento foi interrompido por uma ligação de Ana, que chorava do outro lado da linha, dizendo que precisava conversar. Miguel desligou, pálido. Eu tenho que ir. Ela está desconfiada. João sentiu uma pontada de ciúme e raiva.
Porque Miguel não terminava logo. Mas ele entendia, o noivado não era só um compromisso pessoal, mas uma aliança social. O pai de Ana era sócio na empresa onde Miguel trabalhava, romper significaria perder tudo. De volta a Lisboa, João confrontou seus próprios demónios. Ele procurou um terapeuta, um homem discreto em uma clínica no Chiado, e desabafou sobre sua confusão. Eu sempre soube, mas nunca aceitei. O terapeuta o encorajou a explorar seus sentimentos, mas alertou sobre os riscos em uma sociedade onde, apesar do progresso, o preconceito ainda reinava em muitos círculos. João saiu da sessão sentindo-se mais forte, mas o conflito interno persistia. Ele amava Miguel, mas o preço seria alto. Uma noite, sozinho em casa, ele chorou pela primeira vez em anos, lamentando a vida que poderia ter tido se fosse normal. Miguel, por sua vez, enfrentava sua própria tormenta. Em uma reunião com Ana, ele tentou ser honesto. Eu acho que não posso continuar assim. Ela reagiu com fúria, acusando-o de traição. É por causa de alguém. Quem é? Miguel negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Ana ameaçou contar tudo aos pais dele, que eram ainda mais conservadores que os de João. Miguel saiu dali destruído, correndo para os braços de João. Eles passaram a noite juntos, não em intimidade física, mas em conversas profundas, planejando um futuro incerto. Talvez possamos fugir, sugeriu Miguel, mas João sabia que isso era ilusório. O clímax do primeiro ato veio quando o irmão de João, Pedro, voltou de viagem e notou algo estranho. Você e Miguel parecem mais próximos ultimamente. João congelou, mentindo que era só amizade. Mas Pedro, perspicaz, começou a observar. A tensão se acumulava, e João se perguntava quanto tempo mais poderia durar aquela farsa. Os dias se transformaram em semanas, e o relacionamento secreto entre João e Miguel ganhava contornos mais intensos. Eles se encontravam em horários improváveis, como nas madrugadas no mirador da Senhora do Monte, onde a vista da cidade adormecida os fazia sentir isolados do mundo. Miguel contava sobre as pressões no trabalho, seu chefe, pai de Ana, o promovia, mas com olhares que sugeriam expectativas. Se eu romper o noivado, perco o emprego. E você? Sua família te aceitaria? João balançava a cabeça, lembrando das conversas com Maria, que sonhava com um casamento tradicional para ele. Eles me deserdariam. Uma tarde, em um café escondido no Alfama, Miguel revelou um segredo que abalou João. Eu já estive com homens antes, na universidade. Mas parei porque o medo era maior. João sentiu uma mistura de inveja e dor, ele nunca havia se permitido isso. Porque agora? Porque eu? Miguel tocou sua mão sob a mesa. Porque com você é real. Não é só atração, é amor. As palavras ecoaram em João, mas trouxeram mais dúvidas. Ele se questionava se aquilo era amor ou apenas uma rebelião contra suas vidas reprimidas. A pressão familiar de João aumentava. Seus pais o convidaram para um almoço dominical, onde anunciaram que haviam arranjado um encontro com a filha de uma amiga, Sofia. Ela é perfeita para você, filho. Está na hora de pensar no futuro. João aceitou relutantemente, mas no encontro, em um restaurante à beira do Tejo, ele se sentiu um impostor. Sofia era gentil, inteligente, mas seus pensamentos estavam em Miguel. Ele cortou o encontro curto, alegando dor de cabeça, e correu para ligar para o amante. Eu não consigo fazer isso. Miguel o acalmou, mas a culpa o consumia. Miguel, enquanto isso, lidava com Ana. Ela o confrontou em casa, mostrando mensagens que havia visto no celular dele. Quem é João? Por que tantas mensagens? Miguel mentiu, dizendo que era sobre trabalho, mas Ana não acreditou. Se você me trair, eu acabo com você. A ameaça pairava, e Miguel se via preso em uma teia de mentiras. Ele começou a questionar se valia a pena. Em uma noite de insônia, ele pensou em terminar tudo com João, mas o pensamento o aterrorizava. O conflito se aprofundou quando Pedro, o irmão de João, os flagrou juntos em um parque. O que está acontecendo aqui? Perguntou Pedro, os olhos estreitados. João gaguejou uma desculpa, mas Pedro não era tolo. Mais tarde, em casa, ele confrontou João. Você e Miguel. Isso é sério. João negou, mas as lágrimas o traíram. Pedro, surpreendentemente, não julgou. Eu suspeitava há anos, mano. Mas tome cuidado. Nossa família não entenderia. Aquela conversa foi um alívio parcial, mas aumentou o medo de exposição. João e Miguel decidiram dar um passo adiante, passaram um fim de semana juntos em Porto, fingindo uma viagem de negócios. Lá, longe de Lisboa, eles puderam ser eles mesmos. Caminhando pela ribeira, segurando mãos, rindo como casais normais.
Mas a ilusão quebrou quando Miguel recebeu uma ligação de Ana: seu pai sofreu um acidente. Venha para casa. Eles voltaram às pressas, e no hospital, Miguel viu a fragilidade de sua vida. Seu pai, um homem rígido, o olhou e disse: não me decepcione, filho. Case com Ana e seja feliz. João, sozinho em Lisboa, refletia sobre o ocorrido. Ele via Miguel se distanciando, atendendo às demandas familiares. Eu entendo, disse João em uma ligação, mas seu coração se partia. Ele começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa, escondidos em centros comunitários, onde ouvia histórias semelhantes. Uma noite, ele compartilhou sua própria: estou apaixonado, mas o preço é alto demais. Os outros o encorajaram, mas o medo persistia. Miguel, pressionado, marcou o casamento com Ana para dali a 6 meses. Ele contou a João em um encontro tenso. É o que devo fazer. João explodiu: devo. Ou tem medo? A discussão terminou em lágrimas, com Miguel saindo furioso. Mas no dia seguinte, ele voltou, pedindo perdão. Eu não consigo sem você. Eles se reconciliaram, mas a ferida estava aberta. A sociedade ao redor deles começava a se intrometer. Rumores no trabalho de Miguel sobre sua amizade estranha com João circulavam. Um colega o alertou: cuidado, isso pode arruinar sua carreira. João, na escola, ouvia comentários homofóbicos de alunos, que o faziam questionar seu lugar no mundo. O ato se encerrou com uma decisão drástica: João propôs que eles contassem a verdade a Pedro, buscando aliados. Miguel concordou, mas com relutância. A reunião foi tensa, mas Pedro prometeu apoio. Eu estou com vocês. Pela primeira vez, havia uma luz no fim do túnel, mas o caminho ainda era longo. Com Pedro como aliado, João e Miguel ganharam um sopro de esperança, mas as complicações se multiplicavam. Pedro os ajudou a manter o segredo, mas alertou: nossa família é tradicional. Mamãe e papai vão surtar. João sabia disso, ele via nos olhos da mãe o desejo por netos, por uma vida normal. Ele começou a planejar como revelar, mas o medo paralisava. Miguel, por outro lado, enfrentava uma crise no noivado. Ana, cada vez mais suspeita, contratou um detetive particular, algo que Miguel descobriu ao encontrar fotos dele e João em um envelope anônimo. O que é isso? Gritou Ana, jogando as fotos na mesa. Miguel, pego de surpresa, confessou tudo. Eu amo ele, Ana. Desculpe. Ela chorou, gritou, e no final, terminou o noivado. Mas não sem vingança, contou ao pai, que demitiu Miguel na hora. Você nos envergonhou. Desempregado e destruído, Miguel procurou refúgio em João. Perdi tudo por nós. João o abraçou, mas sentia o peso da responsabilidade. Eles passaram dias no apartamento de João, planejando o futuro. Miguel enviava currículos, mas as portas se fechavam, o pai de Ana tinha influência. Ninguém me contrata. João apoiava financeiramente, mas isso criava tensão. Eu não quero ser um fardo, disse Miguel. A família de João começou a notar mudanças. Maria o questionou: por que você está tão distante? E Miguel sumiu. João mentia, mas Maria era esperta. Uma noite, ela o seguiu até um bar gay no Príncipe Real e o confrontou. Você é gay? E Miguel? João, chocado, assentiu. Maria reagiu com raiva inicial, mas depois com compreensão. Eu te amo, irmão. Mas como contar aos pais? Miguel lidava com sua própria família. Seus pais, ao saberem pelo boca a boca, o deserdaram. Você não é mais nosso filho, disse o pai por telefone. Miguel desabou, questionando se valer a pena. Talvez eu devesse ter ficado com Ana. João o confrontou: você me ama ou não? A discussão escalou, com acusações de ambos os lados. Miguel saiu, passando a noite na rua, refletindo sobre suas escolhas. De volta, eles se reconciliaram, mas o dano estava feito. João perdeu uma promoção na escola após rumores sobre sua orientação. Um pai de aluno reclamou: não quero um professor assim educando meu filho. O diretor o defendeu, mas o estigma permanecia. Em um momento de desespero, eles decidiram morar juntos, alugando um pequeno apartamento no Moraria. Lá, podiam ser livres, mas o isolamento os consumia. Amigos se afastavam, e a sociedade os julgava com olhares. Uma manifestação LGBT em Lisboa os inspirou, eles participaram, sentindo-se parte de algo maior. Mas ao voltar, encontraram o apartamento vandalizado com pichações homofóbicas. A traição veio de onde menos esperavam. Pedro, pressionado pela família, revelou o segredo aos pais. Eles merecem saber.
os pais de João o chamaram para uma reunião. É verdade? Perguntou a mãe, chorando. O pai ficou em silêncio, mas seu olhar era de decepção. João confirmou, e o caos se instalou. Você nos matou de vergonha, disse o pai. Eles o expulsaram de casa. Miguel, ao saber, o consolou. Nós temos um ao outro. Mas João questionava, a que preço? Eles lutavam por empregos, por aceitação, mas o amor os mantinha unidos. O ato terminou com uma oferta de emprego para Miguel em Faro, longe de Lisboa. Devemos ir. A decisão pendia, cheia de incertezas. A mudança para Faro marcou um novo capítulo, mas trouxe novos desafios. Longe de Lisboa, eles esperavam paz, mas o sul de Portugal, mais rural, era ainda mais conservador. Miguel conseguiu um emprego em uma construtora pequena, mas os colegas faziam piadas homofóbicas. Cuidado com esses dois, diziam. João encontrou trabalho como tutor particular, mas sentia falta da sala de aula. Eles construíam uma vida juntos, cozinhando refeições simples, caminhando pela praia de Faro ao pôr do sol, compartilhando sonhos. Um dia, casaremos, dizia Miguel. Mas o passado os assombrava. Ana ligava ocasionalmente, pedindo perdão ou ameaçando. Você destruiu minha vida. Miguel a bloqueou, mas a culpa persistia. A família de João tentava contato. Maria visitou, trazendo mensagens da mãe. Ela chora todos os dias. João se recusava a voltar, mas o coração doía. Seu pai sofreu um infarto, e João correu para o hospital em Lisboa. Lá, o pai o olhou fraco. Filho, eu errei. Mas é difícil. Foi um momento de reconciliação parcial, mas o pai morreu dias depois, deixando João com remorso. Eu poderia ter sido honesto antes. Miguel apoiava, mas sua própria depressão crescia. Ele bebia mais, questionando escolhas. E se eu tivesse ficado? Uma briga explodiu, João acusou de covardia, Miguel de egoísmo. Miguel saiu, passando a noite com um antigo amigo, nada aconteceu, mas João desconfiou. Você me traiu. Miguel negou, mas a confiança abalou. Eles procuraram terapia de casal em Faro, onde o terapeuta os ajudou a navegar os traumas. Vocês pagaram um preço alto, mas o amor vence. Lentamente, reconectavam. João escreveu cartas à mãe, pedindo perdão e compreensão. Ela respondeu, eu te amo, mas preciso de tempo. Sociedade os testava. Em uma feira local, foram insultados. Aberrações. Miguel reagiu, quase brigando, mas João parou. Não vale a pena. Eles se envolveram em ativismo local, ajudando jovens LGBT, encontrando propósito. Uma reviravolta veio quando o ex-chefe de Miguel ofereceu o emprego de volta, mas com condições. Esconda isso. Miguel recusou, escolhendo integridade. Prefiro ser pobre e livre. João, inspirado, voltou a ensinar em uma escola progressista em Faro. Alunos o admiravam por sua honestidade. Mas a mãe de João adoeceu, e ele voltou a Lisboa. Lá, ela confessou, eu sempre soube, filho. Perdoe-me. Eles se reconciliaram, e Maria os apoiou. Miguel juntou-se, e a família lentamente aceitava. Mas nem tudo era perfeito, amigos perdidos, carreiras afetadas. Eles casaram em uma cerimônia simples, mas o pai de Miguel não veio. O ato fechou com reflexões, o preço pago valera. Eles acreditavam que sim, mas as cicatrizes permaneciam. Anos se passaram, e João e Miguel construíam uma vida estável em Faro. Casados, adotaram um cachorro, sonhando com filhos. Mas as sombras do passado persistiam. Miguel recebeu uma promoção, mas recusou por medo de preconceito. Não quero arriscar. João o encorajava, nós lutamos por isso. A mãe de João os visitava, aceitando gradualmente. Vocês são felizes, é o que importa. Mas o irmão de Miguel cortou laços, chamando-os de pecadores. Miguel sofria em silêncio, mas João o ajudava. Eles se envolveram mais no ativismo, falando em eventos sobre suas experiências. O amor não é errado, dizia João. Isso dispunha a críticas, mas também a apoio. Uma jovem os agradeceu, vocês me deram coragem. Uma crise final veio quando Ana reapareceu, casada e com filhos, pedindo perdão. Eu entendo agora. Miguel perdoou, fechando o ciclo. Mas isso reabriu feridas em João, e se você ainda a amasse? Miguel reafirmou, você é a minha escolha. Eles refletiam sobre as decisões, as mentiras, as perdas, as vitórias. João escreveu um livro sobre sua jornada, anônimo, que se tornou um sucesso discreto, ajudando outros.
No fim, sentados na praia, assistindo o sol se pôr, eles se olhavam com gratidão. Mas a sociedade mudava devagar, leis ajudavam, mas corações demoravam. Foi certo sacrificar tanto por amor, ou o conformismo teria sido mais sábio?